Vivemos em uma época em que tudo convida ao imediatismo. As mensagens são instantâneas, os alimentos são prontos em minutos, os aplicativos prometem resolver a vida em toques e a paciência virou quase uma fraqueza. Há uma cultura inteira, construída sobre o desejo de tornar a vida mais rápida, mais fácil, mais confortável. E por um lado, é compreensível. Quem não deseja evitar a dor? Quem não gostaria de um atalho? O problema começa quando essa busca pelo conforto se torna o nosso critério principal de decisão. Quando escolhemos o que dói menos em vez do que é certo, o que exige menos de nós em vez do que nos transforma. A frase de Jerzy Gregorek ecoa como um alerta nesse cenário. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. À primeira vista, ela parece contraditória, mas se olharmos com atenção, percebemos que essa afirmação carrega uma verdade espiritual profunda. A facilidade de agora cobra um preço depois. Já o esforço de hoje se transforma em liberdade no futuro. A Bíblia não usa exatamente essas palavras, mas o conceito está ali e está bem claro. Jesus nos confronta com isso em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho largo é sedutor. Ele oferece alívio imediato, promessas de liberdade, uma falsa sensação de autonomia, mas no fim, ele conduz à ruína. Já o caminho estreito, embora desconfortável, é o único que leva à vida. Isso não é apenas uma metáfora espiritual. É um princípio para todas as áreas da vida. Escolher perdoar em vez de alimentar o rancor é um caminho estreito. Abrir mão de um prazer momentâneo por causa de um compromisso com a santidade é um caminho apertado. Optar pela verdade quando a mentira seria mais conveniente também. Todas essas escolhas doem agora, mas são elas que constroem uma vida sólida, alinhada com o céu. A verdade é que todos queremos um futuro abençoado. Queremos paz, realização, maturidade, propósito. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço por isso, porque esse preço quase sempre se apresenta em forma de decisão difícil, renúncia dolorosa, sacrifício diário. O problema é que, ao evitarmos essas dores, estamos apenas adiando o sofrimento e o tornando mais profundo. O que não enfrentamos hoje como dor voluntária, nos alcança amanhã como consequência inevitável. Muitos vivem pulando de oportunidade em oportunidade, de plano em plano, de ideia em ideia. Não porque têm muitas opções, mas porque não conseguem se comprometer com nada que exija constância e disciplina. Eles confundem movimento com progresso. Mas viver se movendo não é o mesmo que estar avançando. A pessoa que busca constantemente o próximo caminho mais fácil está, na verdade, fugindo da dor necessária da construção. E quem não constrói vive dependendo do que os outros edificaram. No fundo, todos nós sabemos onde estamos sendo chamados a crescer. Todos temos uma decisão difícil nos esperando. Pode ser romper com um ciclo vicioso, dar fim a um relacionamento tóxico, voltar para a igreja, assumir um chamado, reorganizar a vida espiritual ou simplesmente parar de fugir de si mesmo. O caminho estreito nem sempre é grandioso aos olhos humanos. Às vezes ele começa com um simples não. Não para o pecado, não para o orgulho, não para o conforto, não para a distração, mas é nesse não que nasce o sim mais poderoso da nossa vida. Um sim para Deus, um sim para o nosso propósito, um sim para a transformação que queremos tanto, mas que só vem para quem permanece no processo. E se a dor que você está evitando for justamente o que te libertaria? E se o desconforto for a resposta para a oração que você fez? E se a dificuldade for o presente de Deus disfarçado, te moldando para o que virá? A maturidade espiritual não nasce do que é fácil, nasce do que é enfrentado com coragem. Portanto, antes de seguir buscando atalhos, pare e olhe para onde suas decisões estão te levando. A estrada larga pode parecer promissora, mas ela não tem saída. Já o caminho estreito
ainda que escuro no início, conduz à vida. Não apenas vida eterna no sentido celestial, mas vida abundante aqui, com sentido, paz e frutos que permanecem. Escolher o difícil não é ser masoquista, é ser maduro. É entender que o fácil de hoje pode se tornar a prisão de amanhã e que a disciplina de hoje é o alicerce da liberdade de depois. Talvez seja a hora de parar de fugir. Talvez seja a hora de encarar o processo. Talvez, apenas talvez, seja a hora de aceitar que crescer dói, mas não crescer dói muito mais, porque no fim, o caminho de menos resistência quase nunca é o que Deus planejou, e o que Ele sonhou para nós sempre vale cada passo, mesmo quando esses passos são pesados. Nem todo caminho fácil leva a um destino bom. Qual estrada você tem escolhido? Há um tipo de distração mais perigosa do que o pecado evidente. É aquela que vem disfarçada de coisa boa, uma oportunidade legítima, uma ideia com potencial, uma atividade que todos aplaudem, mas que na prática nos desvia do que Deus realmente quer fazer em nós. É o excesso de possibilidades que enfraquece o foco. É a abundância de caminhos que nos afasta do propósito. E a verdade dura é que, muitas vezes, o inimigo não precisa nos destruir com o mal. Basta nos entorpecer com o bom. Vivemos em uma geração hiperconectada, constantemente bombardeada por estímulos e opções. Nunca tivemos tanto acesso, tanta variedade, tanto conteúdo. Mas também nunca estivemos tão esgotados, tão perdidos, tão distraídos, porque tudo isso tem um preço. Nos tornamos incapazes de sustentar um foco verdadeiro. Começamos algo e logo queremos outra coisa. O compromisso vira peso. A fidelidade parece antiquada. E aos poucos vamos perdendo a capacidade de permanecer, com Deus, com as pessoas, com nós mesmos. Mas a vida com Deus exige exatamente o contrário: perseverança. Ele não constrói em quem pula de pedra em pedra. Ele constrói em quem permanece. A fé não floresce em terreno instável. Ela floresce na constância, mesmo quando tudo parece monótono. É por isso que disciplina é mais do que esforço, é renúncia. E não só de pecados. É a renúncia até de oportunidades legítimas, quando elas competem com o nosso chamado. Paulo sabia disso. Ele escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Ele tinha um foco, um alvo, e para atingi-lo precisou deixar muitas outras coisas para trás, inclusive conquistas, títulos e prestígio. Paulo não foi um homem que fez de tudo. Ele foi um homem que fez o que Deus o chamou para fazer, e isso é maturidade. Esse é o problema das distrações. Elas não parecem erradas. Elas apenas não são a sua missão. E se o diabo não puder te parar com o pecado, ele vai tentar te sabotar com excesso. Excesso de atividades, de compromissos, de desejos, tudo em nome de uma vida plena que no fundo só rouba a plenitude da presença de Deus. É por isso que Hebreus 12, 11 nos lembra: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. A disciplina é dolorosa porque exige decisões conscientes. Ela nos obriga a escolher entre o que queremos agora e o que queremos para sempre. E o mais difícil, muitas vezes ela exige que digamos não a coisas boas para dizermos sim ao melhor de Deus. Jesus viveu isso. No deserto foi tentado com boas ideias: transformar pedras em pão, lançar-se do alto do templo, conquistar os reinos do mundo. Tudo oferecido por Satanás como um atalho para o poder, para a relevância, para a glória. Mas Jesus disse: não. Não porque aquelas coisas fossem más em si, mas porque não estavam alinhadas com o tempo e o modo de Deus. Ele escolheu o difícil, escolheu a cruz. E por isso hoje temos salvação. Muitas vezes, o seu chamado não será sabotado por algo escandaloso, mas por uma sequência de pequenas concessões. Um sim aqui, outro ali. Uma distração hoje, uma negligência amanhã.
Quando você perceber, estará tão longe do propósito quanto alguém que caiu de forma visível. Só que no seu caso, foi sutil. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Por isso, precisamos aprender a dizer não. Não apenas ao pecado. Isso é o básico. Mas não ao excesso. Não à comparação. Não ao imediatismo. Não à ideia de que você precisa fazer tudo, ser tudo, agradar a todos. Porque a verdadeira vida com propósito não é medida pelo quanto você faz, mas pela clareza com que você vive aquilo que Deus te confiou. Foco é espiritual. Ele protege o nosso coração do desvio e protege o nosso tempo da dispersão. O problema é que ele exige escolhas difíceis, e fazer o que é difícil nunca será popular. Mas é exatamente por isso que poucos colhem frutos duradouros, porque não permaneceram o suficiente, porque desistiram no desconforto, porque trocaram o essencial pelo momentâneo. Mas há algo poderoso em quem escolhe permanecer. Quem suporta o desconforto da disciplina hoje, colhe a paz que vem da fidelidade amanhã. Quem aprende a dizer não com sabedoria, vive um sim com liberdade. E quem se recusa a negociar seu foco, acaba encontrando o fruto que só nasce no campo da persistência. Talvez hoje você precise revisar suas escolhas. Rever onde está sua energia, seu tempo, seu coração. Perguntar com honestidade: isso aqui me aproxima ou me afasta do que Deus quer construir em mim? É apenas bom ou é o meu propósito? O que estou fazendo porque fui chamado e o que estou mantendo apenas por medo de decepcionar pessoas? É melhor ser fiel ao seu chamado do que impressionar o mundo. É melhor ser coerente no secreto do que parecer produtivo no superficial. É melhor caminhar devagar com foco do que correr sem direção. Porque no fim, quem tenta fazer tudo quase sempre perde o essencial. Quem não aprende a dizer não ao bom nunca viverá o melhor. Há algo que só a persistência constrói. Algo que não nasce da empolgação de um começo, nem da emoção de um culto marcante, nem do calor de uma decisão momentânea. Nasce da repetição, da constância, de fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o céu parece em silêncio, mesmo quando você não sente mais nada. Essa é a fé que gera fruto, a fé que persiste. O mundo valoriza os começos grandiosos, mas o céu honra quem termina bem. Muitos começam com intensidade, mas poucos permanecem com integridade. Muitos fazem promessas diante do altar, mas poucos vivem essas promessas na rotina. A diferença entre os que frutificam e os que murcham não está no talento nem na emoção, mas na decisão diária de permanecer, especialmente quando tudo dentro de você grita para desistir. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que escolheram o difícil, não porque era a opção mais lógica, mas porque sabiam que o propósito de Deus vale mais que o conforto humano. José é um exemplo claro disso. Quando teve a chance de ceder à sedução da mulher de Potifar, ele disse não. E não foi um não fácil. Era uma oportunidade tentadora, em um contexto onde ele estava vulnerável, longe da família, injustiçado e solitário. Mas ele escolheu o difícil, e por isso foi preso. Mas, ironicamente, foi essa prisão que o colocou no caminho do trono. O que parecia derrota era, na verdade, o início da exaltação. Daniel também escolheu o difícil. Recusou os manjares do rei, preferiu orar mesmo com um decreto de morte assinado. E o que ele recebeu em troca? O Vale dos Leões. Mas foi nesse vale que Deus o honrou. Foi na fidelidade em meio ao risco que a glória de Deus se manifestou. Ele não viu a recompensa antes. Ele viu a fornalha. Ele viu os leões. E mesmo assim permaneceu. É isso que Hebreus 12:11 tenta nos ensinar. Depois, porém, a disciplina produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. O fruto vem depois, nunca antes. A paz vem depois. A justiça vem depois. O problema é que a maioria desiste antes da colheita, antes da virada, antes do depois. E não há colheita sem semeadura. Não há fruto sem raiz. Não há glória sem cruz. Gálatas 6:7-9 reforça isso com clareza.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O tempo da colheita não está no nosso controle. O que está em nosso controle é a decisão de continuar, mesmo quando não vemos nada brotar. Por isso, quem vive por fé precisa aceitar o processo. Precisa suportar o silêncio, o tempo, o teste. A vida com Deus não é construída em um momento. Ela é formada em 1000 pequenas decisões invisíveis, feitas no secreto, firmadas no coração, sustentadas pela graça. E o que parece pequeno, para o mundo é precioso para o céu. Você pode estar enfrentando lutas que ninguém entende. Pode estar renunciando coisas que outros chamam de exagero. Pode estar sendo fiel em um lugar onde ninguém reconhece. Mas continue. Há um tipo de fruto que só nasce em árvores que não foram arrancadas na estação seca. Você está semeando, mesmo que com lágrimas. Está se firmando, mesmo que com medo. Está obedecendo, mesmo sem entender tudo. E isso é fé. Fé não. É sempre sentir. Fé é continuar crendo quando os sentimentos se foram. É obedecer mesmo quando não faz sentido. É continuar plantando mesmo quando a terra parece seca. E há um tipo de paz que não vem do mundo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que nasce da consciência limpa, da obediência silenciosa, do compromisso com o céu. Essa paz é o fruto pacífico de justiça que Hebreus promete. E ela só vem para os que suportam o processo. Os que enfrentam a dor com propósito. Os que não trocam o eterno pelo imediatismo. Hoje você pode estar cansado, pode estar tentado a abrir mão, pode estar olhando para o lado e achando que outros estão mais adiantados, mais bem-sucedidos, mais livres. Mas cuidado, atalhos sempre cobram mais caro no final. E o que se constrói com pressa não resiste à tempestade. A fidelidade silenciosa é mais forte do que a performance barulhenta. Você pode não ver agora, mas há uma colheita reservada para a sua obediência. A honra esperando por quem suporta o peso da cruz sem largá-la no meio do caminho. A paz reservada para quem insiste em plantar justiça, mesmo quando tudo parece injusto ao redor. Talvez hoje você precise se lembrar do que te trouxe até aqui. Voltar ao altar onde você disse sim para Deus. Rever a promessa que fez quando ainda havia lágrimas nos olhos. Reacender a convicção que foi apagada pelo cansaço. O Deus que começou a boa obra não desistiu. Ele só está esperando você permanecer mais um pouco, porque quem permanece, frutifica, e quem frutifica, glorifica. Você não foi chamado para facilidade, foi chamado para fidelidade, e há uma eternidade esperando por quem permanece. Eu escolho o difícil, porque eu quero o eterno. Há um momento em que a reflexão precisa se tornar decisão. Um ponto em que as palavras bonitas, os versículos sublinhados e as promessas feitas precisam sair do papel e se transformar em prática. Porque a vida com Deus não é construída apenas com conhecimento, mas com obediência. E obedecer quase sempre é escolher o caminho mais difícil. Durante muito tempo, pensamos que seguir a Cristo era apenas acreditar em algo. Mas Ele nunca chamou ninguém só para crer. Ele chamou para seguir. E seguir envolve movimento, direção, escolha, sacrifício. É pegar a cruz todos os dias. É abrir mão. É negar a si mesmo. É um evangelho que confronta, não que acomoda. Que liberta sim, mas libertando também corrige. Jesus nunca prometeu facilidade. Prometeu presença. E é essa presença que torna suportável o processo. É ela que nos sustenta nas noites sem respostas, nos dias em que tudo dentro de nós quer voltar atrás. Porque mesmo quando não vemos resultados, sabemos que não estamos sozinhos. O Mestre caminha conosco, e isso basta. Mas, ainda assim, somos tentados. Tentados a desistir, a negociar, a flexibilizar princípios, a trocar o difícil agora por um alívio momentâneo. O problema é que cada vez que fazemos isso, enfraquecemos nossa alma. Cada concessão mata um pouco da nossa essência, até que um dia acordamos e não sabemos mais quem somos.
Só nos resta um vazio, consequência de anos dizendo sim ao que parecia mais fácil, mais rápido, mais popular. Chega um momento em que é preciso parar e dizer: basta. Basta de viver tentando agradar a todos. Basta de correr atrás de validação. Basta de fazer o que é confortável e chamar isso de fé. Basta de negociar a eternidade por causa de minutos de prazer ou aceitação. É hora de escolher. De escolher com maturidade. De escolher com fé. De escolher com coragem. Talvez você esteja à beira de uma dessas decisões. Talvez haja algo que você sabe que precisa cortar, mas tem adiado. Um ciclo, um vício, uma relação, uma desculpa. Talvez seja algo interno, orgulho, vitimismo, autopiedade. Talvez seja externo, compromissos que te afastam de Deus, hábitos que te roubam a saúde da alma. Seja o que for, o Espírito Santo já apontou. E agora é com você. Você pode continuar negociando. Pode continuar tentando misturar luz com sombra, fé com conveniência. Mas saiba que cada escolha molda seu futuro. O fácil de hoje pode ser a prisão de amanhã. O difícil de hoje pode ser a liberdade de sempre. Hebreus 12 nos lembra que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Pessoas que antes de nós fizeram o mesmo caminho. Gente como você de carne e osso, mas que decidiu crer mesmo sem garantias, que decidiu correr mesmo ferido, que decidiu permanecer mesmo cansado. E eles terminaram a corrida. Por que não? Olharam para o agora, mas para o eterno. É por isso que o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1-2. O segredo não está na nossa força, está no nosso foco, e se nossos olhos estiverem em Cristo, o peso da renúncia se torna leve, a dor se torna semente, o processo se torna testemunho. Chegamos então ao ponto decisivo. Não é mais sobre emoção, é sobre convicção. Não é mais sobre escutar, é sobre escolher. Você pode continuar como está, adiando, racionalizando, fingindo que ainda há tempo. Ou pode decidir hoje, agora, que vai escolher o que é certo mesmo que doa, que vai viver com propósito, mesmo que isso te custe, que vai abrir mão do controle, do orgulho, da pressa, e vai confiar no processo de Deus. E não se engane, isso não é apenas sobre um momento espiritual, é sobre toda a sua vida. É sobre como você lida com seus relacionamentos, seu tempo, seu dinheiro, suas emoções. É sobre acordar todos os dias e lembrar: não estou aqui para me agradar, estou aqui para obedecer. Porque só a obediência gera transformação, e só a transformação produz fruto verdadeiro. Não tenha medo do que vai perder ao escolher o difícil. Teme, sim, o que você pode deixar de viver se continuar escolhendo o fácil. Porque nada que Deus te pede para deixar é maior do que aquilo que Ele quer te dar. A vida que você sonha está do outro lado da renúncia que você evita. A paz que você busca está escondida no sim, que você ainda não teve coragem de dizer. O propósito que você admira em outros está disponível, mas não sem custo. O preço é a sua entrega, total, sem negociação. Então hoje, você tem diante de si dois caminhos. Um é largo, confortável, cheio de vozes aplaudindo, cheio de atalhos, cheio de promessas vazias. O outro é estreito, silencioso. Exige esforço, exige foco, exige fé. Mas conduz à vida. Vida abundante, vida com sentido, vida com Deus. E no fim, essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Agora é com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, não passe por ela como quem apenas ouviu mais um conteúdo. Tome uma decisão, um posicionamento, um compromisso. Se você está pronto para parar de fugir, se está decidido a abandonar o caminho fácil, se você realmente quer viver com propósito, com foco, com eternidade no olhar, comenta agora aí embaixo: eu escolho o difícil, porque eu quero o eterno. Ou, se preferir, escolha difícil, vida fácil. Não é só uma frase, é um pacto.
É a sua forma de declarar: eu estou indo para o próximo nível. E se você quer continuar essa jornada, se inscreve agora, ativa o sino, compartilha essa palavra com alguém que precisa acordar. Porque tem muita gente vivendo pequeno demais por medo de escolher certo. Vamos juntos, esse é só o começo. Quem escolhe o difícil hoje, vive o propósito amanhã.